Som. Bom dia a todos. Nós vamos fazer agora a nossa reflexão. Minha voz está um pouquinho rouca, viu? Curando uma gripe passada. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma pequena leitura, vai fazer a nossa prece e depois a gente vai entrar no nosso estudo, ok? A nossa leitura de hoje é do capítulo 5 do Evangelho, que se chama A Felicidade Não É Deste Mundo. E ele começa assim, ó: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso mesmo, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a flórida juventude. A oração vai ser agora, agorinha. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições, riqueza, poder e juventude, nem reunidas essas três, podemos ter a tão chamada felicidade. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna neste mundo. Todavia, assim, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação do amor e do bem. E assim, meus queridos filhos, que nessa reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grande objetivo de preparar para as gerações futuras um mundo melhor, onde a palavra felicidade seja uma constante. Bom, essa é a nossa leitura. A gente vai agora fazer a nossa prece. Quem quiser fechar os olhos apenas por concentração, tá bom? Então vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem. Bom dia a todos mais uma vez, não é? É sempre bom a gente começar. Daqui a pouco, nós vamos rezar no final. Não precisa não, que eu gosto de ficar andando. No final nós vamos rezar a Ave Maria, viu gente? Não deixa a gente esquecer, no final nós vamos rezar a Ave Maria. É muito bom a gente começar com música. A música faz a gente ter assim sentimentos, emoções, faz a gente lembrar de alguns locais que a gente estava, que a gente esteve. Quando tocou aquela música da família, Senhor abençoe as famílias, me lembrou muito daqui mesmo, desse local, né? Há alguns anos, já fazem alguns anos, né? Eu puxava carrinho de corda, né? Caminhando aqui, brincando aqui no Lado dos Velhinhos, e era pequenininho, ficava puxando carrinho de corda. Minha mãe trabalhava aqui, ela começou como cuidadora, aí depois ela fez um curso de técnico em enfermagem, né? E aí depois ela quis fazer enfermagem, então queria ser enfermeira. Aí ela começou o curso, mas não deu tempo. Infelizmente veio a morte, veio o desencarne e ela se foi, né? Mas eu tô aí até hoje tentando seguir um pouco dessa coisa dela, de que aqui nós somos uma grande família. E ela sempre achou que aqui realmente era a grande família dela, né? Então a gente tem que entender que esse local que nós estamos aqui é a nossa família. Essas pessoas que estão do nosso lado são a nossa família. Moradores, a nossa equipe de trabalho daqui, voluntários, todas as pessoas que vêm aqui são uma grande família, porque Jesus falou isso pra gente, não falou? Que todos éramos irmãos. Jesus falou que irmão era tanto fariseu quanto romano. Ele não falou que irmão era só as pessoas do povo, não, ele falou que todos éramos irmãos. Ele não colocou assim uma situação extra.
aquele romano que te aflige, aquele romano que te mata, mesmo assim ele é seu irmão. E um dia nos amaremos todos numa comunidade fraternal, ou seja, uma comunidade em que todos os corações estarão unidos. Pois bem, essa lição de hoje aqui, esse texto que nós trouxemos, deixa eu só olhar aqui para mim não passar do horário, né? Que a gente às vezes fala demais. 10h30, a gente vai fazer uma reflexão de uns 15 minutos. Essa reflexão de hoje me lembrou uma história bem interessante de um rei. Eu não sei se vocês conhecem a história de um rei que tinha muito e muito dinheiro, num tempo muito e muito distante, e esse rei se chamava Midas. Já ouviram a história de um rei Midas, que gostava muito de dinheiro? Então vamos contar essa história. Há muitos e muitos e muitos séculos atrás, em um castelo distante, morava um rei que se chamava Midas. Esse rei Midas, ele gostava muito de dinheiro, adorava dinheiro. E ele tinha muitas e muitas e muitas moedas de ouro no seu castelo. Tinha um porão no castelo dele que era cheio, mais cheio de moedas de ouro. Só que cada vez ele queria mais, ele não se contentava com o que tinha, ele queria mais e mais e mais moedas. E aí ele pedia, aos seus mentores, pedia a quem fosse, olha, eu quero ter mais moedas de ouro. E um dia à noite, antes de dormir, ele fez um pedido assim, olha, eu faria tudo, qualquer coisa para ter mais moedas de ouro. Qualquer coisa eu faria. O que me pedirem, eu faria, mas eu quero ter mais e mais e mais dinheiro. E aí ele dormiu. Quando ele vai dormir, ele tem um sonho de que uma figura aparece para ele, uma sombra aparece para ele e fala assim, olá, rei Midas, eu vim ao teu pedido, você pediu todo o dinheiro do mundo, eu estou aqui para te dar todo o dinheiro do mundo, mas eu quero te perguntar uma coisa, você faria qualquer coisa para ter todo o dinheiro do mundo? E o rei Midas falou, sim, eu faço qualquer coisa. Aí ele, pois bem, eu te darei todo o dinheiro do mundo. A partir de amanhã, quando você acordar que o primeiro raio de sol tocar em você, você terá todo o dinheiro do mundo. E aí o rei Midas vai dormir feliz da vida. No outro dia ele acorda, lembrando daquele sonho. Falei, meu Deus, eu tive um sonho terrível. Que sonho estranho. A pessoa me falava que eu ia ter todo o dinheiro do mundo. E aí nisso ele não se sente diferente, nem nada assim, vai tomar café. Quando ele chega lá no seu castelo, na sua cozinha para tomar o seu café, que ele se senta na mesa, lembrando daquele sonho, a empregada entra na cozinha e abre a janela. Na hora que ela abre a janela, o primeiro raio de sol toca o rei Midas. Na hora que aquele raio de sol toca ele, ele sente uma energia, uma coisa diferente. E aí ele fala, meu Deus, que energia diferente que eu estou sentindo. Na hora que ele pega na xícara de café, a xícara de café vira o quê? Ouro. Ela vira ouro. E aí nisso, ele fica assim, meu Deus, era verdade o sonho. Tudo que eu toco agora vira ouro, meu Deus. E aí nisso ele toca na bandeja do café da manhã e a bandeja vira ouro, E aí nisso ele começa a tocar em tudo. Pega na vassoura, a vassoura vira ouro, tudo vai virando ouro. E ele vai tocando e super feliz da vida, fala, meu Deus, eu vou ter todo o dinheiro do mundo, serei o homem mais rico do mundo. E aí nisso a sua filhinha está lá no jardim e ela pega uma flor para dar para o rei Midas. Ele tinha uma filhinha de 8 anos. E aí nisso a filhinha pega uma flor e entra na cozinha, papai, olha que coisa mais linda que eu trouxe para você. Ele nem consegue enxergar direito aquilo, e o que ele faz? Ele fala, não, minha filha, eu vou fazer essa flor mais bela ainda. E ele toca na flor. Na hora que ele toca na flor, ela vira ouro. E aí ele fala, tá vendo como ela está mais bonita agora, dourada? Só que a filha olha para a flor e fala, papai, ela foi feia, porque ela perdeu a beleza dela. Não tem mais cheiro e agora está de uma cor só. E ele fala, mas minha filha, essa flor é de ouro, você pode comprar o que você quiser. E a filha dele fala, não papai, eu queria aquela flor que é a mais bela que eu já tirei e era para você. E aí nisso ela começa a chorar. Na hora que ela começa a chorar, ele vai lá, não minha filha, não chore, e pega nela. Na hora que ele pega nela, o que ela vira? Ouro. E aí ele fica assim, com muito medo e aterrorizado. Minha filha, o que eu fiz com minha filha? A coisa que ele mais amava era a filha, ele transforma a filha em ouro.
E aí nisso o rei Midas cai no choro convulsivo. O que eu fiz da minha vida, pelo amor de Deus. Eu queria que isso tudo voltasse atrás, eu não queria que minha filha acontecesse isso com ela. E ele começa a chorar convulsivamente, e daqui a pouco ele, desperta. Ele estava sonhando. Tudo não se passava de um sonho. O rei Midas tinha sonhado com tudo aquilo que aconteceu. Essa história é bem interessante, porque faz parte do nosso primeiro texto que a gente leu ali no início, de que nem tudo na vida a gente tem que correr atrás de bens materiais. Muitas vezes a gente coloca a nossa felicidade, o nosso amor em um bem material. Pode ser qualquer bem, pode ser uma casa, pode ser uma roupa, pode ser um colar, pode ser um anel, mas eu coloco a minha felicidade ali. Sendo que a felicidade está onde, gente? Onde é que se encontra a nossa felicidade? Ela está fora ou ela está dentro? Está dentro de nós. A felicidade está dentro de nós. Jesus nos falou, olhando nos nossos olhos, olhou no olho de cada um de nós e falou: o reino dos céus está onde? Dentro de nós. Ele falou isso pra gente, que o reino dos céus está dentro de nós. E se a gente entender o reino dos céus como a felicidade, ela está dentro de nós. Eu estou andando para um lado e para o outro, aí está ficando difícil de filmar, né? Vou ficar parado. O reino dos céus está dentro de nós. Ou seja, a felicidade está dentro de nós. A felicidade é aquilo que a traça não rói, que a ferrugem não corrói, mas que está no nosso coração. Onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Não o coração físico, porque o coração físico a gente sabe onde é que está, né? Está dentro do nosso corpo. Mas o coração aí está no sentido figurativo. O coração seria o quê? O nosso amor. Onde está o nosso amor, aí está o nosso tesouro. Onde a gente coloca o nosso amor. Então, se eu vivo do passado, se eu vivo só projetando o futuro, e se eu não vivo o presente, eu não consigo encontrar comigo mesmo. O encontro conosco, com nós mesmos, está no presente. Se eu fico a minha vida inteira só pensando de tudo que aconteceu, aí eu fico vivendo o passado. Isso pode me levar ao quê? A uma depressão, que é o excesso de passado. Ou seja, eu fico só lembrando de coisas boas e esqueço de viver o agora. Se eu fico só projetando a minha mente no futuro, ou seja, de coisas que ainda não aconteceram, mas que deveriam acontecer, aí eu fico com ansiedade, que é o excesso de futuro. Então temos que ter esse cuidado de não estar sempre no passado, de não estar sempre no futuro, mas de vivenciar o presente, o agora. E foi isso que Jesus nos falou: vivam o agora. Ou seja, amemos agora, não deixemos para depois, porque a vida presente é o agora. Então temos que vivenciar o hoje. Isso é a busca da nossa felicidade. Então quando ele coloca que a felicidade não é deste mundo, não é do mundo material. Ou seja, a felicidade não vai estar no mundo da matéria. A felicidade não vai estar nas posses, nas coisas, mas a felicidade vai estar nas coisas intangíveis. Ou seja, naquilo que eu carrego, não nas malas, mas naquilo que eu carrego no meu coração. Tem um amigo nosso que até brinca que caixão não tem gaveta. A gente não vai levar as coisas. Antigamente, há muitos e muitos séculos atrás, lá no Egito, os faraós, os reis, eram enterrados com toda a sua fortuna e os empregados também. Ou seja, ainda hoje, nas escavações, se encontra os túmulos dos faraós. Quando eles morriam, eles acreditavam que tinham que levar toda a sua fortuna e tinham que levar os empregados também. Então, todos eram enterrados juntos com o faraó. Será que esses faraós, chegando do outro lado, encontraram essa fortuna? Encontraram esses empregados? Então, ou seja, nós não vamos carregar nada disso, dos objetos, das coisas, dos colares, nada disso vamos carregar. A gente vai carregar o que, gente? O nosso amor e o nosso sentimento. É isso que a gente carrega. Então, isso que nós devemos, o máximo possível, tentar colecionar na vida. Muitas vezes a gente fica colecionando coisas, colecionando objetos, juntando coisas. Somos acumuladores, muitas vezes, de objetos.
Mas o que nós temos que tentar acumular o máximo possível é o quê? Carinho, fraternidade e amor. Isso é o que a gente vai carregar. É isso que vai nos deixar bem, né? E não aquelas posses que temos. E quando a gente fala de posse, a gente está falando também de uma palavrinha que Jesus falou muito, para a gente ter cuidado, com o orgulho. O orgulho, dele derivam vários outros males. E o que é o orgulho? Eu achar que eu sou mais do que o outro. Eu achar que eu posso mais do que o outro. Eu achar que eu tenho que ser mais privilegiado do que todos os outros. Que eu mereço muito mais aquele casaco do que os outros merecem. Que eu mereço muito mais aquele quarto do que o outro merece. Que eu mereço muito mais o carinho do que o que os outros merecem. Então, orgulho é muito ruim na nossa vida, porque faz a gente achar que somos aquilo que não somos. E o orgulho, ele traz uma coisa que Aristóteles, um grande pensador grego, antigamente falava, as máscaras. O que é a máscara ou a capa? É você tentar apresentar à sociedade algo que você não é apenas para agradar as pessoas. E aí você cria uma coisa que às vezes a gente não é, para tentar agradar o outro. E quando eu quero só agradar o outro, às vezes eu esqueço de mim. Então eu não tenho que fazer o bem? Tenho que fazer o bem, o máximo possível. Mas eu não tenho que agradar a todos. Nem Jesus conseguiu agradar a todos. Lembram daquela passagem da mulher adúltera? Essa é uma passagem muito interessante para dizer que Jesus não agradou a todos. Havia uma cena onde uma mulher que tinha adulterado, ou seja, que tinha traído o marido, estava ali numa cena estava ali na rua. E aí começou a chegar um monte de homens ali, e aí falaram, olha, essa mulher cometeu um crime terrível, porque naquela época havia uma lei que dizia que a mulher que adulterasse, ou seja, que fosse suspeita, não precisava nem comprovar, tinha só uma suspeita sobre aquela mulher, ela teria que ser apedrejada. E aí tá lá aqueles homens com aquelas pedras lá, para poder tacar na mulher. Já estava todo mundo pronto para tacar aquela pedra na mulher, porque julgavam aquela mulher. E aí nisso, Jesus chega e fala, peraí, um pouquinho só. Aí todo mundo para, né? Quero que vocês façam o seguinte, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. E aí, ou seja, cada um parou e pensou assim, poxa, peraí, realmente eu também tenho pecados. Por que eu estou julgando, né, aquela mulher, se eu também tenho os meus erros? Então Jesus fez uma grande lição para todos nós ali, da gente não julgar, porque aqueles homens com seu orgulho ali, com a sua vaidade, acreditavam-se ser senhores da lei e que tinham que julgar a qualquer custo. Aí Jesus chega para aquela mulher que tinha adulterado e fala para ela, minha filha, vá e não faças mais, eu não te condeno, mas não faça mais isso. Olha só a lição de Jesus. Jesus foi firme com as pessoas e foi doce ao mesmo tempo, dizendo para a mulher, vai, mas não faça mais isso. Ou seja, mostrando que nós não temos que ser coniventes com o erro, mas que também não temos que julgar a pessoa. E às vezes o orgulho nos faz julgar, né? Achar que nós temos o direito de julgar as pessoas, de julgar os nossos irmãos. E como falávamos aqui no início, nós somos uma grande família, gente. Acertamos e erramos. A gente está aqui nessa terra para acertar e errar. E a gente vai errar hoje, às vezes vai errar amanhã, mas a gente também tem a possibilidade de acertar. E isso é muito importante, a gente buscar acertar. Por mais que a gente tenha errado, por mais que a gente tenha feito alguma coisa no passado, que essa coisa muitas vezes nos envergonhe, a gente tem sempre a possibilidade de acertar, de parar e pensar, o que eu posso fazer para vencer o meu orgulho? Vou perguntar para vocês, o que nós podemos fazer para vencer o nosso orgulho, gente? Tem tanta coisa. Hã? É tanta coisa. Só uma? Fale só uma. Ser humilde. Ser humilde, olha só, humildade, que vem da palavra humus, né? Ou seja, adubo da terra, para a gente se sentir um pouco mais conectado com a terra, né? Humildade, ser um pouco mais humildes. Jesus foi humilde ou não foi, gente? Muito, né? Jesus provou várias e várias vezes como ser humilde. Ou seja, em vários e vários momentos, Jesus mostrou isso. Quem foi que Jesus procurou? Foram os fariseus para estar junto dele? Foram as pessoas importantes do povo? Quem foi que Jesus procurou? Foram as prostitutas? Foram os cobradores de impostos, que ninguém gostava naquela época do cobrador de imposto,
né? Ou seja, Mateus era um cobrador de impostos e ninguém gostava de um cobrador de impostos. E mesmo assim Jesus foi lá e trouxe para perto dele. As prostitutas, Jesus trouxe para perto dele. As pessoas do povo, Jesus trouxe para perto dele, mostrando o que? Humildade, amor, falando para a gente, olha, se você quiser ser o maior, seja o menor. Então, olha a lição de Jesus para todos nós sobre como ser humilde. Se quisermos ser os maiores, que a gente seja o menor. Felicidade é estar em paz com a consciência. Muito bem. Olha só o que ela nos falou muito bem, né? Felicidade é estar em paz com a consciência. Felicidade não é só aquele que fica rindo o tempo inteiro, não. Muitas vezes ele ri o tempo inteiro, mas ele não está bem por dentro, né? Então felicidade é a paz, é a consciência da gente estar fazendo a coisa certa, da gente estar sereno, né? E também sorrir, né? Sorrir faz parte da vida e é importante para a gente estar um pouco mais alegre, a gente tratar as pessoas com um pouco mais de amor, um pouco mais de alegria, né? Acordar todos os dias e pensar, como é que eu posso ter uma vida amorosa hoje, né? Quantas vezes a gente acorda e já acorda resmungando da vida? Aí a gente já coloca naquele canal que sai até sangue se você espremer, porque é tanta notícia ruim de crime que acontece, que a gente fica assim, a gente já sai de casa, ou estando em casa aqui, a gente já fica assim, poxa, esse mundo está muito difícil, esse mundo está muito cruel. Então, ou seja, se nós fizermos um pacto com nós mesmos, eu vou acordar todos os dias e pensar, como é que eu posso ser amoroso hoje? Como é que eu posso ter uma vida mais amorosa? Aí a gente deixa de lado um pouquinho as reclamações, deixa de lado um pouco as notícias ruins e foca no bem, no amor, né? Então, isso é o que Jesus nos pede, né? De que a gente não seja mais um a levar as notícias ruins, mais um a reclamar, porque a reclamação demais, ela gera uma energia negativa para nós mesmos. E isso faz com que a gente se torne, isso pode até nos adoecer. Já ouviram aquela história, morrer de raiva? Tem gente que morre de raiva, porque a raiva, ela vai nos cuminando o nosso corpo, e isso afeta o nosso corpo físico também. Então temos que ter muito cuidado de controlar a raiva, né? De tentar assim, poxa, se eu estou com raiva, tem que tentar controlar um pouquinho, porque isso pode me adoecer, e buscar um pouco mais de serenidade, de amor, de respirar um pouquinho, né? A respiração é uma coisa muito importante na nossa vida, porque a respiração faz com que as minhas batidas, as batidas do meu coração, elas desacelerem e elas fiquem na normalidade. Porque quando eu estou com raiva, quando eu estou assim, com alguma coisa, uma angústia, as batidas do meu coração, elas começam a bater de forma descompassada e aumentam. E esse aumento das batidas pode me levar a alguma coisa no meu corpo físico. Então, respirar, né? Antes de falar alguma coisa, parar e respirar. Peraí. Vou respirar 1, respirar 2, respirar 3, e aí a gente às vezes não fala uma coisa ruim para alguém, né? Quantas vezes alguém fala uma coisa para a gente quer devolver na lata, né? Então o respirar é isso, é a gente parar um pouquinho, esperar que a batida do coração ela esteja na mesma sintonia, e aí a gente consegue, acho que é o vento, né? A gente consegue equilibrar um pouquinho o nosso corpo. Eu não consegui até ir com o microfone, senão ele tem um fio. Hã? Oli? Jorge Cauí? Jorge Cauí, muito bem. Isso, muito bem lembrado. Felicidade também, gente, quando ele fala que a felicidade não é deste mundo, aí a gente fala que não é do mundo material, mas é do mundo espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Lembrem-se disso, vamos lembrar disso. Somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Então, tudo isso que nós estamos vivendo aqui é uma experiência material que tem que ser o melhor vivida possível. E quando a gente fala de fé no futuro, ou seja, fé na espiritualidade, é que a nossa vida não é só essa aqui não. A gente não tem só essa vida material que nós estamos tendo aqui agora. Mas acreditamos muito e fielmente de que todos esses planetas que estão aí são moradas do Pai. Como Jesus falou, né? Há várias moradas na casa do Pai. E de que a vida não é só essa vida material, mas de que quando essa carne acaba, e a carne perece, ela acaba,
acaba, quando essa carne acaba, o nosso espírito continua e nós estaremos plenos, espírito, vivenciando ainda a nossa vida. A gente não vai deixar de existir. Quando a gente morre, a gente não deixa de existir, mas a gente continua espiritualmente e nós vamos reencontrar aqueles que nos precederam. Um Jorge Cauí, uma Glorinha, né? Uma Balbina e tantos outros amigos, parentes, irmãos, filhos, nossas mãezinhas, nossos paizinhos, né? A esses reencontros. Então é muito importante que a gente não entenda que a vida é só essa, mas de que a vida é plena, de que a vida continua e que nós somos seres imortais, que nós não morremos. Então é importante a gente, em vida material, fazer o melhor possível para que a felicidade esteja em nosso coração, para que a felicidade esteja em nós. E a gente vai encontrar essa felicidade mais plena ainda com a sucessão de vidas que nós temos. Então nós temos uma sucessão de vidas, uma sucessão de reencarnações que nós passaremos e aí sim encontraremos essa plenitude da vida. Então, para a gente encerrar, lembremos só do início da nossa lição, que a felicidade não é deste mundo material, mas que a felicidade é do mundo espiritual. E que a gente possa viver plenamente a nossa vida, ou seja, fazendo bem, tentando ser um pouquinho mais humildes no dia a dia. E como é que é um pouquinho ser mais humilde no dia a dia? Não retribuindo mal com mal, mas se fazem algum mal para a gente, que a gente possa retribuir com o bem, com amor, desculpando um pouco mais, agradecendo um pouco mais por tudo que nós temos. Olha só essa natureza que nós temos aqui. A gente tem que agradecer isso todos os dias por ter uma natureza dessa. Num mundo que cada vez mais tira a natureza de perto e coloca cimento. E aí a gente tem as enchentes, inundações que estão acontecendo. Por quê? Por nossa própria imprevidência, da gente estar cimentando tudo e esquecendo que a natureza faz parte de nós. Quando a gente fala que o meio ambiente, nós estamos no meio ambiente, faz parte de nós. Então agradecer isso tudo, essa natureza, esse ar que nós respiramos agora. Quando passamos pela pandemia do coronavírus, o que aconteceu? A gente não conseguia respirar e muitas pessoas morreram, perderam seu corpo físico pela falta da respiração. E olha só, agora a gente está conseguindo respirar plenamente. Então agradecer por esse ar que nós respiramos, agradecer pela natureza, pelos pássaros, pelos animais e agradecer por tudo que temos, por essa vida plena que temos. O nosso corpo, ele vai envelhecendo, isso faz parte da nossa vida, todos nós envelheceremos, isso faz parte da vida. Então agradecer pelas rugas que nós temos, porque vivemos uma vida. Nós vivemos uma vida de 60, de 70, de 80 anos, às vezes de 90, às vezes de 100, mas foi uma vida vivida, onde fizemos amizades, criamos nossos filhos, né? Tivemos nossos cachorros, nossos gatos, mas vivemos uma vida. Então agradecer por isso tudo, por hoje estar com meus 60, 70 anos e agradecer, poxa Deus, obrigado por eu ter vivido essa vida, né? Então, que a gente possa encerrar agora com esse pensamento de amor, com esse pensamento de bem, de que a felicidade está dentro de nós, no nosso coração, no nosso amor, daquilo que a gente distribui. Quanto mais a gente distribui, mais a gente tem. E para a gente encerrar agora, Ave Maria, né? Primeiro Pai Nosso, depois Ave Maria. E aí a gente vai fazer também o nosso passe, que é uma transmissão de energias. As pessoas vão estar fazendo passe aí. E o passe é o quê? É transmitir a energia de um para outro. Vamos lá? Então vamos fechar os nossos olhos e dizer do fundo do coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Lourdinha, vem fazer a Ave Maria, Lourdinha. Vem cá. Agora a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, com o povo de Cebola, e que a mulher bendita por de Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na nossa morte, amém. Crendo ao Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, quem de justiça, seu Filho, califorte de vida, pela graça do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, santo poder seu Pilato, está sentado mão direita, andai de julgar, santo católico de ramo, restauração da carne, da vida eterna, amém. Amém.
Jesus. Amém. Que memória, né? Eu nem ia lembrar essa oração toda nunca. Estamos fazendo agora a nossa oração, nosso passe.